Bom, iniciar a gravação. Pessoal, boa tarde. Esse vídeo está sendo gravado hoje de tarde, né, às 17 horas. Hoje eu tenho a companhia aqui do Leonardo. Obrigado por ter aparecido. Bom, é, no nosso materialzinho hoje a gente vai continuar, né, o desenvolvimento com o .NET MAUI e a gente vai um pouquinho para a orientação objeto. Eu sei que vocês tiveram um pouco de orientação objeto em TI do primeiro módulo, então só vamos reforçar algumas coisinhas aqui. Que orientação objeto é quando a gente cria uma variável do tipo objeto. Então, essa variável ela deve respeitar o formato dela. Como assim? Se a gente fala que a gente tem uma variável que ela é inteiro, a gente pode ter dois formatos, com casas decimais, ou seja, vírgula, ou sem casas decimais. Só que quando a gente fala de um objeto, ele carrega mais do que tipos de dados primitivos. Na verdade, ele é um conjunto de dados primitivos, que é o tipo numérico, o tipo texto, o tipo data, o tipo também lógico, né, o verdadeiro e falso. E daí a gente pode associar cada um pouco mais fluida. Então, a linguagem de programação C Sharp, ela é tida como uma linguagem de alto nível. Quando a gente fala de alto nível, significa que ela fica mais próxima da comunicação que nós temos, né, do nosso idioma. No caso, o C Sharp baseado no idioma inglês, mas o nosso idioma português também fica mais fácil, na hora que a gente atribui um valor a um espaço na memória, porque tudo isso fica dentro de um contexto. Então, quando eu pego, né, o número, sei lá, 2002, 1980, são apenas números que eles não estão dentro de um contexto. Quando eu crio esse contexto, né, que daí eu crio um contexto de data de nascimento, então daí eu posso colocar esse nome, data de nascimento, e atribuir esses valores. E, inclusive, eu posso atribuir esses valores de uma maneira até mesmo com o conceito que a gente tem de data de nascimento, que a gente coloca dia, mês e ano, e aqui no Brasil a gente separa com barra. E a gente consegue fazer isso, né, de uma maneira bem fácil na orientação objeto. Então, os pilares da orientação objeto que nós temos são esses quatro últimos, né, encapsulamento, que é quando a gente tem uma variável e a gente tem que proteger ela. Quando a gente protege, a gente cria um mecanismo de acesso, não deixa a variável pública. A herança, que é quando a gente utiliza uma classe e daí a gente consegue, né, fazer com que aquela classe ela seja estendida. Então, ela tem uma continuação, ela tenha uma segunda forma de ser usada. Então, a gente cria um modelo inicial e a gente cria modelos em sequência. Por exemplo, a gente pode criar um objeto, por exemplo, controle, e daí a gente pode variar para esse tipo aqui de controle, né, o controle de videogame ou um controle de televisão, tá? Então são tipos controle, só que cada um com um controle e uma finalidade diferente, tá? Então a ideia de a gente usar a orientação objeto é que acaba facilitando na hora que a gente vai reaproveitar esse código. Outra coisa que a gente pode utilizar seria o polimorfismo. Por exemplo, eu tenho nos dois controles um botão chamado ligar. Então, daí eu posso utilizar o polimorfismo. Indiferente se seja um controle de videogame ou um controle de televisão, então eu tenho uma função chamada ligar. A função ligar, ela é universal para todos os tipos de controle. Então, daí eu consigo utilizar indiferente, né, de qual seja o formato dele, né, indiferente de qual seja a classe específica, subclasse que nós estamos tratando, tá bom? E por último, e não menos importante, nós temos a abstração. A abstração é a capacidade de a gente retirar apenas aquilo que é importante, apenas dar evidência, né, apenas tratar à parte aquilo que é de maior relevância para nós. Então, dentro da programação que a gente pode fazer, a gente pode criar então um modelo virtual, né, desse controle. Então, a gente pode colocar qual é o nível de bateria, quais são os botões, mas, por exemplo, outra informação que eu tenho aqui no controle, não é necessário eu colocar para poder operar o controle, seria a quantidade de parafuso. Então, quantidade de parafuso não é importante para fazer com que o controle fique operacional. Quantidade de botões, sim, tá? Então, a gente tem essa capacidade de ignorar aquilo que é desnecessário e dar evidência àquilo que é mais importante. Essa é a capacidade da abstração presente, então, na orientação ao objeto, tá bom?
Tem mais um outro videozinho. Eu posso até passar alguns artigos para vocês sobre os pilares da orientação a objeto, é bem interessante. E aqui a gente tem uma definição, né, de um recurso, né, que nós vamos, de uma maneira genérica, dar o nome de pessoa, que é a combinação de duas variáveis, nome e idade. Quando eu tiver nome e idade, eu vou ter, então, informações de uma pessoa. E daí a gente tem essa mensagenzinha, por exemplo, né, que daí a gente tem a apresentação dessas variáveis, tá? Então, na hora que a gente vai lá e faz a classe, a gente está classificando aquele objeto. Outra coisa é a gente dar o nome para esse objeto, ou seja, colocar valores para ele, fazer com que ele se torne, então, um objeto, tá? Então, a classificação, ela seria apenas a abstração do objeto, ou seja, qual que seria a anatomia desse objeto, quais são as variáveis, a quantidade de variáveis que nós vamos ter, e o objeto é a variável que carrega, de fato, cada um dos valores dele, tá? Então, aqui a gente tem já um exemplo, né? No C Sharp, aliás, na maior parte das linguagens de programação, o conceito da orientação a objeto, na hora que a gente cria a classe, o nome dela fica em maiúsculo, né? A letra fica em maiúsculo, a primeira letra. Já no objeto, a primeira letra fica em minúsculo, tá? E daí, dependendo de como que a gente está colocando, ele começa então a aparecer também um número que ele vai aumentando. Dependendo de como que a gente está colocando os componentes na tela, esses objetos eles vão tendo também essa repetição do mesmo objeto, então vai tendo outro número. Mas nem sempre é necessário fazer isso. Tem algumas linguagens de programação que elas não faz essa diferença entre letra maiúscula e minúscula. Ou seja, a gente não consegue, né, criar duas coisas com, digamos, o mesmo nome, só que diferenciando maiúsculo e minúsculo. E para isso, aqui no exemplo de baixo, eu acabo aplicando muito bem, que é a estratégia usada para essas linguagens. Se ele não diferencia o maiúsculo e minúsculo, então o padrãozinho se torna esse. O que é a variável, ele se torna então o underline e daí o nome da variável. Então, ali a gente tem um mecanismo de acesso chamado propriedade, que o nome dele é idade. Então, tem o mecanismo idade e a variável underline idade. Se a gente está utilizando C Sharp, que é o exemplo desse código, já se torna desnecessário esse underline, tá bom? Mas aqui a gente tem uma implementação, né? Inclusive colocando uma regrinha para aplicar a idade. Aqui ele está falando que se a gente está colocando, utilizando, né, o set é atribuir, é definir o valor de uma idade de uma pessoa, a gente faz uma comparação. Se a idade é maior do que zero. Se a idade ela for maior do que zero, então vou guardar esse novo valor na minha variável idade. Caso contrário, eu mando uma mensagem de exceção, avisando que a idade não pode ser negativa, tá? Bem interessante isso daqui. Mas geralmente, no caso aqui de C Sharp, nós não precisamos implementar exatamente as funções de mecanismo de leitura e de escrita, o get e o set. A gente pode deixar ele com essa auto-implementação, tá? E a gente geralmente define desse jeito, beleza? Então, já vou fazer esse modelinho aqui para a gente poder usar, tá? E a gente também tem aqui embaixo, né, já o tutorialzinho de como que a gente pode utilizar. Vou utilizar então esse modelinho, tá, para a gente ter uma lista de pessoas. Então, vou criar um modelinho chamado pessoa. No projeto, a gente tem uma outra classe de modelo, tá, que é a classe quarto. Dela tem informações porque o app é o hotel. Mas aqui eu vou criar então uma outra classe chamada pessoa. Então, primeira coisa, eu não tenho ainda essa pastinha de modelos, então crio essa pastinha. E aqui eu vou criar uma nova classe. Então, só para mostrar o que eu vou utilizar aqui, tá? Eu vou chamar aqui o nosso comandinho prop. Prop é um code snippet, tá? Que ele é, na verdade, um assistente que ele vai gerar um código para mim. Então, ele vai gerar uma propriedade para mim. Então, estou apertando o Tab aqui. Então, eu digitei, venho aqui e aperto o Tab, né? Então, ele faz ali a declaração. Quando eu aperto o Tab, ele troca para as duas coisas que está sendo selecionado. Ele troca qual é o tipo de dado e qual é o nome da propriedade. Então, o primeiro tipo de dado, string,
e o nome da propriedade vai ser o nome da pessoa. Terminei, eu dou um Enter. E daí ele coloca, né, o nosso cursor do teclado lá no final da linha. Aí dou um Enter de novo. E como eu estou utilizando o GitHub Copilot, né, que é esse carinha aqui, ele está sugerindo outro trecho de código para mim. Mas não é isso que eu vou fazer. Eu vou utilizar um outro aqui, que vai ser o tipo inteiro, e ele vai ser idade. Beleza? Então aqui a gente já tem esse modelinho para a gente poder manipular ele. Ok? Beleza, eu vou salvar esse carinha. Tá? E daí, aqui eu já tenho uma certa pessoa, tá? E aqui a gente tem uma funçãozinha apresentar. Essa função, ela está utilizando um projeto chamado Console Application, né? Tanto é que ela está utilizando o console, que é uma telinha preta que nem a gente tem do terminal do prompt de comando ou do PowerShell, e daí a gente pode escrever mensagens ali, tá? A gente pode utilizar outro ambiente também para exibir a mensagem. No nosso caso, eu vou já utilizar o conceito de lista, tá? Que é um array de objeto. Então, a lista vai servir para a gente poder fazer uma combinação. Eu posso juntar diversos objetos em uma única variável, tá? Então, vou primeiro fazer esse modelinho, né? Que a gente vai criar uma lista de pessoas, só que eu vou fazer isso já na hora de a gente colocar a aplicação para funcionar, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Aqui a gente tem o nosso aplicativo, tá? Beleza? E aqui eu vou já colocar um outro código. A gente também tem lá no modelinho exatamente a mesma coisa, tá? Que daí ele tem uma funçãozinha, tá? Que ele está gerando, então, uma variável. E essa variável, ela tem esses valores, tá? Só que eu vou colocar aqui junto no nosso comandinho, antes de a gente iniciar o nosso main page. Nosso main page ele está indo para contratação hospedagem, tá? Beleza? Então, vou fazer a mesma coisa. Aqui a gente também tem, só que aqui entre essas duas linhas que eu vou criar, então, a minha lista, tá? Eu, particularmente, gosto de utilizar a abreviação de lista, né? Então, crio aqui uma lista, aí eu vou falar que eu tenho uma lista de pessoa. No caso, tá? Essa lista pessoa, ela está em um outro local. O nosso arquivo app, ele está na raiz do nosso projeto. A pessoa não, ela na raiz do projeto, ele não está, ele está dentro da pastinha models. Então aparece aqui nome, né? Maui apphotel.models, tá? E já lá no nosso app XML está um pouquinho diferente, tá bom? Então na hora que eu coloco que é uma lista de pessoa, ele vai e declara, então, essa importação que ele está importando, né, lá da pastinha de models, o nome pessoa, tá? E eu vou dar o nome de lista para isso daqui. E daí eu vou construir, de fato, aqui o objeto. Outra coisa que eu gosto de fazer é fazer uma declaração genérica. Então, coloco apenas var e o nome da variável. E daí ele já faz ali, né, a declaração. Porque a gente já está atribuindo qual é o valor desse objeto, tá? Então, daí aqui eu posso colocar as minhas pessoas. Só que antes de fazer isso daí, primeiro eu tenho que construir essas pessoas. Então, eu tenho aqui formas diferentes de criar as pessoas. Então, vou criar uma pessoa que vai ser professor, outra pessoa que vai ser aluno. Daí eu coloco também a Maria, João e a Ana, tá? E daí a gente vai ver como que a gente consegue fazer isso daí, tá bom? Tá, então, a primeira coisa, a gente vai precisar, então, criar o aluno. Ele vai ser uma pessoa, tá? E daí eu posso adicionar, colocar qual é o nome do aluno, tá? Então vou colocar aqui, ó, o Leonardo. Tem quantos anos, Leonardo? Tenho 26, professor. Tá 26. novo ainda, beleza? Esse Beleza. aqui é um modo de a gente poder definir os valores de um objeto, tá? Que a gente está associando ele diretamente ali. Outra forma que a gente tem é fazer assim. Agora eu vou colocar aqui professor. Essa é uma aula muito importante para vocês lembrarem que o professor também é uma pessoa, tá? Daí aqui eu vou colocar nome, meu nome é Alex, e também a idade. Caso, um pouquinho mais. Não, eu já fiz aniversário esse ano. Tô querendo ficar mais novo, não dá certo.
E daí a gente tem essa forma que daí a gente abre chave e passa quais são as propriedades e os valores correspondentes. E daí a gente tem aqui dois objetos diferentes do tipo aluno, do tipo pessoa, que é o aluno e o professor, tá? Então, na hora de a gente adicionar nessa lista, tá? A gente pode adicionar objeto por objeto. Deixa eu ver. É o aluno, o professor. E no caso, vou até adicionar um grupo, né? Que é um conjunto que a gente tem aqui, tá? Então, esse conjunto, a gente vai ter que ter uma série de objetos, tá? Então, a gente vai ter que ter uma pessoa diferente aqui. Maria 30 e João 25. João. Opa. É isso mesmo, só que eu tô achando que eu coloquei símbolo errado aqui. Deixa eu ver. É isso aí. Ah, certo. Faltou aqui fechar o chave. Tá? Que daí eu tenho aqui uma combinaçãozinha. Então, só para a gente fazer aqui igual, só que diferente, tá? Aqui eu vou mandar então ele formatar para a gente, tá? Deixa eu ver. Era para ter aqui de um jeitinho um pouquinho mais fácil. Que pena. Vamos lá então, editar, avançado, formatar documento. Não resolveu muita coisa, mas só para a gente deixar ele um pouquinho mais bem formatado, tá? Então vou separar aqui o nome em linha diferente da idade, para a gente conseguir ver que a gente está Ctrl K, Ctrl D, né? Isso, para daí ele formatar ali para a gente. E aqui também a mesma coisa, só que esse eu vou fazer um pouquinho diferente, que daí eu vou separar, tá? Em linhas diferentes isso daqui. Não sei se deu muito certo. Deixa eu ver de novo. Não está fazendo do jeito com que eu queria. Não está fazendo exatamente do jeito com que eu queria. Mas daí a gente vai conseguir, então, ajeitar isso daqui. Vou ter que formatar na mão mesmo, então tá bom. Deixa eu ver. Não, 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 não. É aqui que estava errado. Certo? Então, a gente está adicionando, né, na lista um grupo de pessoas, tá? Beleza? E daí a gente está fazendo ali a atribuição dele, ali certinho, né? Bom, por que que eu estou fazendo desse jeito? Porque aqui, no nosso código do modelinho do exemplo, o que que ele está fazendo? Ele está criando, então, a tal da contratação, né? Então, ele tem uma lista de quartos, tá? E daí ele vai criar, então, a hospedagem, né? E daí ele vai passar como binding context, coisa que a gente já viu na aula passada, tá? Então, esse carinha aqui, ele está precisando de um outro contexto para ele poder apresentar os dados, que é a tal da descrição, tá? Essa descrição que a gente está pegando, né? A gente vai puxar esse negócio aqui dessas propriedades que a gente tem ali do nosso aplicativo, uma propriedade chamada lista quartos, tá? Então, a gente está colocando aqui no nosso app XML, CS, né? Essa propriedade que ela vai se chamar, então, lista quarto, tá? Então, a gente está pegando a tal da aplicação e a gente está lendo uma propriedade pública, tá? Para ele poder puxar ali.
Só que eu gostaria de mostrar para vocês outra forma de a gente também passar qual que é o binding context, porque aqui ele está puxando, né, como um item source para ele poder pegar aqui o item quarto, tá? Então, esse carinha, né, ele está utilizando, que aqui o binding context eu acabei de ver que vai ser um pouquinho diferente de eu conseguir puxar isso daqui. Porque ele está fazendo uma combinaçãozinha, né, de colocar qual é o quarto que está sendo utilizado com esse picker como item display e outra coisa. Eu vou fazer então a mesma forma também. Não gostaria de fazer desse jeito, porque aqui eu gostaria de passar como binding context a lista, tá? E daí eu passo lá na nossa hospedagem. Deixa assim mesmo. Esse carinha aqui, que a gente tem, ó, o pick quarto, né? E daí a gente vai puxar como item source nosso binding context. Deixa eu ver. Eu acho que vai dar problema, porque era para ser exatamente o objeto que eu estou puxando daqui da nossa classe do content page. Deixa eu ver se vai dar certo isso daqui. Não, deveria ser o bind mesmo. Era para ser isso. Deixa eu ver se vai dar certo. Acho que sim. Se não, daí a gente faz que nem tá lá na apostila. Esse aqui é o arquivo C Sharp, talvez eu precise dele. E aqui eu vou rodar no Windows mesmo. Começou a executar. Deu certo, só que deu errado ao mesmo tempo. Por quê? Aqui na hora que a gente está puxando, né, a gente está, na verdade, puxando o objeto. O objeto, ele faz isso mesmo, né? Aqui, como eu não defini como que eu devo apresentar esse objeto, então ele está vindo exatamente nesse mesmo formato, que é o nome de onde ele se encontra, aquela classe, e o nome da classe junto. Nem dá para identificar que pessoa que a gente tem, mas temos 4 pessoas aqui, certo? Então, quem que a gente tem aqui? O aluno professor, o aluno Leonardo, o professor Alex, e daí as outras pessoas, Maria e João. Então, a gente não consegue identificar quem a gente tem ali. Porém, a gente até consegue observar o que, que a gente está fazendo, né? Para a gente poder fazer ali essa combinaçãozinha que a gente tem dessas pessoas aqui. A gente consegue até mesmo identificar, tá? Só que a gente precisa visualizar isso. Logo, eu tenho que melhorar essa forma de eu converter essa modelagem que eu tenho dessa pessoa para um formato que a gente consiga compreender. E é isso que eu vou fazer. Então, vou modificar o método toString, tá? Então, vou colocar aqui o comandinho override. E daí eu já tenho a definição de um método chamado toString. Então, o que, que eu vou retornar? Eu vou colocar qual é o nome da pessoa. E daí, entre parênteses, a idade. A gente tem algumas formas de fazer isso daqui, tá? Ou eu pego e coloco, né, essa combinaçãozinha, e aqui eu coloco entre aspas a mensagem, e como na mensagem ainda tem uma variável, daí eu vou precisar colocar um espacinho, né, coloca ali a concatenação, né, e daí a gente tem esse formato.
Outro formato que a gente tem é utilizar o interpolador de string, que é o que eu mais gosto. Tá? Então, como que funciona o interpolador de string? A gente coloca a chave em volta das variáveis. E para a gente falar que a gente vai formatar essa variável, a gente coloca cifrão antes de tudo isso daqui. Então, por isso que boa parte dos códigos que a gente tem visualizado, né, que ele tem um texto, né, deixa eu ver aqui. Eu acho que tem mais na nossa apostila. A gente tem essa mensagenzinha, né, com o nosso cifrão, tá? É para a gente poder validar que isso daqui está sendo uma variável, beleza? Qual que é para usar? Esse daqui ou esse daqui? O que você consegue entender, tá? Beleza? Eu acho bonitinho esse daqui, então vou deixar esse daqui. Beleza? Vou reiniciar a nossa aplicação. E agora a gente vai conseguir ver aquelas informações que eu tinha falado para vocês. Beleza? Então tá aí outro jeito de a gente poder montar então nosso esqueminha aqui das variáveis. Beleza? Então, esse projetinho, na verdade, ele vai estar, na verdade, computando, né? Porque é para a gente implementar, colocar qual é o valor da diária, de acordo com a quantidade de adulto, com a quantidade de criança. Então, a gente tem uma outra modelagem que a gente deve respeitar, tá? Que é a modelagem aqui do quarto. Então, cada quarto a gente vai ter um tipo diferente, um valor de diária para adulto, outro para criança, tá? E aqui no nosso aplicativo a gente vai ter essas opções, tá, de quarto, que seria suíte crise, single, luxo e super luxo, tá bom? Beleza? Eu recomendo, já que a atividade que a gente tem para essa agenda é de vocês pegarem o projeto, né, alterar ali o design, né, codificar o projeto todo. Desculpa deixar bem claro isso daqui. Tem gente que está entregando o projeto parcial. Não é só isso, tá, pessoal? A gente tem mais coisa para fazer. Então, colocar todo o projeto e alterar o design. Então, uma dica que eu dou aqui para vocês, de vocês colocarem mais quartos para vocês apresentarem. Outra coisa que a gente pode fazer, tá? Então, coloque outros quartos, troque o nome, troque o valor, e na hora de você apresentar, né, que você vai colocar a captura de foto, deixe bem claro que você também está alterando isso daí, que você também está alterando o valor dessas variáveis, tá? Para ficar mais explícito o que você está conseguindo fazer, tá bom? Então, a gente pode ter outras situações aqui de quarto, para daí a gente montar o nosso aplicativozinho, beleza? Bom, também tem aqui, né, para a gente poder ver o desenvolvimento dele. E o que eu preciso começar a trabalhar a partir de agora seria o nosso simulado, tá? Então, nosso simulado ele está com 30 perguntas e a gente está na agenda 14, a gente ainda tem a 15 e a 16. E daí até o final da agenda 16, a gente vai ver então o final dessas perguntas. Então, atualmente eu vou fazer a leitura com vocês do que são as perguntas de DS, da questão 1 até a questão 10, beleza? Então, essa daqui é sobre a fluência na língua inglesa, que daí tem uma tirinha aqui do Gilbert, né, em inglês. E daí, aqui ele está falando, né, de um contexto que não é da nossa disciplina. O próximo aqui né, o Vinícius está desenvolvendo um aplicativo de autenticação para a empresa Elephant Kids usando o .NET MAUI. Ele deseja configurar botões que permitam a navegação entre telas do aplicativo, garantindo uma experiência de usuário fluida e segura. Baseado no que você aprendeu no curso baseado no que você aprendeu sobre o uso de comando linkill e secure storage, que é a coisa que a gente já viu em outra agenda, a opção que representa a forma correta de configurar um botão que navega para uma nova página, considerando também boas práticas de armazenamento seguro de dados, de autenticação, é representada por, e daí a gente tem a expressãozinha que a gente vai conseguir fazer, então, o uso do linkil, mas não é aqui que a gente vai fazer o uso do Secure Storage, que ele vai ser continuado
na questão 3. Então, da parte de comando que a gente vai puxar, e o link, o que é esse lambda expression, a gente só tem uma combinaçãozinha aqui válida, que é colocar o evento e logo em seguida colocar ali apenas as variáveis sem declarar que isso daqui é a declaração de uma função. Então, estamos declarando uma função que ela vai ser executada a mais no clique de um botão, que é a navegação e ir para uma página destino. Tá bom? Então, a resposta correta, alternativa A. Bom, deixa eu ver aqui outra coisa. Vamos ver. Não sei se vocês têm acesso a isso daqui. Mas eu tenho acesso ao gabarito. Caramba, resposta B? Ah, perdão, eu fui direto no clique. Realmente, ele está falando sobre o command. O command é exatamente isso. Nossa, pessoal, desculpa que eu acabei me confundindo legal aqui. Realmente, o command é onde a gente vai utilizar, né, a expressãozinha para o nosso botão. E aqui a gente está utilizando uma expressão de link kill, porém uma expressão assíncrona. Aqui está meio confuso também, viu, pessoal? Porque aqui é o nosso Lambda Expression, ele vai servir justamente para a gente poder colocar esse tipo de expressãozinha. Pois é, acabei errando feio aqui, ainda está na gravação. Bom, vamos lá. Questão 3. Vinícius está finalizando o desenvolvimento do aplicativo de autenticação da empresa Elephant Kids usando o .NET MAUI. Ele precisa armazenar de forma segura o token de autenticação do usuário. Tá? Então, para a gente poder utilizar isso, a gente vai utilizar o Secure Storage. Tá? Então, para mim, a alternativa B. Deixa eu ver se eu errei de novo. 3, alternativa B. Beleza. Dessa vez não errei. Continuando o 4, aqui já é de banco de dados, que é de TI, daí não é com a gente. A questão 5 é da parte de redes, também não é a parte de DS. 6 também é redes. 7, .NET MAUI. Vamos lá. Mão de obra especializada, eis a questão. Contar com uma equipe de profissionais qualificados em programação é um dos principais desafios no desenvolvimento mobile. Eles desejam trabalhar em grandes projetos mobile e, para isso, precisa preparar-se para quando uma oportunidade surgir. Ela entende que, no desenvolvimento de interfaces para aplicativos, é essencial que o usuário interaja de maneira intuitiva e que as ações estejam claramente definidas. No .NET MAUI, para inserir um botão com a ação de sair do app em uma tela, deve-se... Então, no caso de sair do app, a gente vai utilizar um comandinho, né, que a gente acabou não vendo que era o comandinho quit, tá? Deixa eu até colocar aqui para vocês. Aqui, por exemplo, que a gente tem já o clique de um botão. Application. .current. Quit. Beleza? Ele fecha a aplicação. Beleza? Então, aqui na 7, alternativa A. Tem outras opções, mas nem estou lendo com vocês, porque no caso aqui ele está falando sobre sair, então a operação de sair é essa aqui. Como que ele pode ser declarado? A gente também tem outra forma de declarar, colocar um botão dentro de uma grid ou de um linear gradiente, né, com um botão. Mas aqui o que é importante é esse Application Current Quit. Então, a resposta da pergunta 7, alternativa A. Ufa. Continuando, daí 8 já é o nosso, né, que a gente tem uma conexão, no caso com PHP. Eduardo é analista programador web na empresa CIA do Game, companhia do game, e trabalha no desenvolvimento da página institucional. Eliana, supervisora de desenvolvimento, enviou para Eduardo a sua nova tarefa, que possui duas etapas. A primeira etapa do trabalho de Eduardo consiste em realizar a conexão com o banco de dados utilizando o driver MySQL.
Para isso, ela recebeu as seguintes informações: o IP do servidor, base de dados, companhia do game, usuário uSelect e senha dbSelectPass. A conexão será alocada em uma variável denominada com. Então, preste bastante atenção que, às vezes, isso daqui já ajuda bastante a gente. Por exemplo, aqui, como a gente precisa de uma variável com variável em PHP, tem que ter um cifrão. Então, a alternativa D, a gente já pode descartar. E deve ser verificado se houve falha. Então, a gente precisa fazer alguma comparaçãozinha logo em sequência, né? Com essas informações, Eduarda desenvolverá a seguinte codificação. Então, daí a gente tem, primeiro, definindo qual é o IP do servidor. Esse IP, ele tem que ser uma string. Logo, a alternativa B, ela é inválida para a gente, porque não tem aspas, tá? E daí a gente coloca o IP do servidor, né? E daí a gente tem aqui uma pegadinha, né? Que a gente tem o IP do servidor, depois uSelect e CIA do game, que é apenas as únicas alternativas válidas, A ou B. E daí que eu pergunto para vocês, dentro da sequência, a gente coloca várias coisas, né? Da mesma maneira que a gente tem aqui, ó, uma sequencinha que está sendo apresentada para a gente. É a mesma sequência da conexão. Então, aqui na própria pergunta, a gente já tem a resposta. A sequência é essa: nome do computador ou IP dele, nome do banco de dados, da base de dados, nome do usuário e, por último, a senha. O único que vai ter como a última opção senha é a alternativa C. Eu não quis fazer essa leitura, né, de ir direto na resposta certa, porque a gente pode, então, verificar o que pode ter de diferença das outras alternativas, tá bom? Então, a alternativa 8, C. Ah, tá brincando comigo. Falando que a alternativa correta aqui é a A. Espera aí, vamos direto nisso. Vou colocar outra conexão aqui. Esse daqui era com o SQL Server. Vou criar mais uma aqui. Simulado.php. Então vamos lá, vamos criar então a nossa variável com, e eu vou utilizar uma SQL connect. Caramba, é isso mesmo. Ele está falando de colocar depois a base de dados. Para mim não faz sentido isso. Então tá, no caso o nosso é o localhost e a base de dados não é Gentoo que eu tinha ali. A gente tem outras duas bases, né? Que é DS2 e PW2. Root e senha vazia. A gente verifica se tem erro na conexão. MySQL error. Vamos ver. Eu acho que não tem alguma coisa chamada DS2. É DSII. Caramba, tô confundindo então com SQL Server. Deve ter sido isso. Deixa eu só confirmar se era isso mesmo. Não, também. Ah, é sim. Na sequencinha aqui era outra coisa. Nome da base de dados, usuário e senha. Tô confundindo aqui já as coisas. Poxa vida.
Segundo erro do mesmo simulado. Alternativa A. Que triste. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que não, é só isso mesmo da diferença das duas alternativas. É, tá tudo certo. É a mesma coisa, inclusive a parte de baixo. É isso aí. Ah, que triste. É, realmente, é uma baita de uma pegadinha. Também caí nessa outra pegadinha. Daí, continuando, né, da questão 9, a gente tem agora uma variável resultado, que tem a consulta do banco de dados. Então, a segunda etapa da tarefa desempenhada por Eduardo consiste em montar uma tabela na página web da empresa, com todos os dados contidos na tabela jogo, demonstrado a seguir. Então, a gente tem uma tabelinha chamada jogo, ID jogo, nome e valor. Daí aqui a gente tem três registros, né? Super Mario, FIFA 2021 e Crash. Eduarda recebeu o array resultado contendo o retorno da consulta. Para obter a tabela de acordo com a imagem enviada por Eliana, deverá realizar a seguinte codificação. Tá, então vamos lá por parte, né? A gente tem aqui a variável resultado, que ela deve ser lida como linha. E logo, as variáveis que têm que ser lidas são as variáveis linha, tá? Que a gente tem que ter em sequência. Então, resultado lido como linha, aqui em sequência linha. Esse aqui pode ser. Esse aqui não pode ser porque o eco está diferente. Tá? Aqui a gente tem outra coisa, está invertido. A gente fala que a gente é a linha que deve ser lida como resultado. Não, aqui a gente não vai sobrescrever a variável resultado, tá? Aqui ele tem até essa parte, né, de chamar ali a linha. Deixa eu ver, parece que tem mais alguma outra coisa aqui a mais. A alternativa B e D tá aparecendo a mesma coisa para mim. Então vamos lá. Pelo menos esse conjuntinho é a mesma coisa, tá? For each também. Ah, não, perdão. O errado daqui é a expressão for. O comandinho que a gente utiliza é o for each. Então, alternativa D. São 9, alternativa D. Beleza. Daí a alternativa 10 é de banco de dados. Daí não é com a gente, tá? E daí a gente tem, né, já o encerramento aqui da questão 10. Então, só para corrigir, aqui na questão 2 é o uso do command, não só a expressãozinha do link, mas a gente está utilizando expressão assíncrona, que também não está descrito no enunciado. Aí depois, nesse daqui, eu me confundi legal sobre o uso, né, das informações para poder fazer a conexão. E tem o nome do servidor. Depois, em sequência, a gente vai utilizar o nome do usuário e depois a senha. Aqui ele está até dando outra ideia. Eu acho que não deveria estar sendo passado desse jeito. Mas enfim. E daí, por último, qual é o banco de dados? Beleza? E daí a gente já encerra também o envio aqui da atividade, né? A nossa agenda. Beleza? Oi, tem mais gente? Boa tarde, Lohane. E daí a gente já tem a atividade da nossa agenda, do app Hotel, que a gente está continuando.
tá? É a finalização dele. E a gente já viu um pouquinho do nosso simulado, beleza? Pessoal, ainda não corrigi a participação de vocês no Padlet. Entre hoje e amanhã é para sair a nota de vocês também, mas quem participou, participou bem, de uma forma geral. Beleza? Deixa eu ver aqui, tem um chatzinho. Opa, boa tarde. Perdão, Lohane, eu não tinha visto a sua mensagem a tempo. É sim, então, Leonardo é o objeto, só que o nome que a gente tinha dado para o objeto era aluno, tá? Mas daí eu coloquei como valor, para nome daquele objeto aluno, o valor Leonardo. Beleza? Ô, professor, tem uma dúvida também. Você usou o override C# lá no código para sobrescrever o método da classe, aquela hora? Como é que é o negócio? Desculpa. Você usou o override para Isso. sobrescrever o método? Isso, né? Aham. Aham. Entendi. Então, toda vez quando eu quero usar esse tipo de método para sobrescrever, chamo override, ou não? Então, o override, ele é a técnica do polimorfismo quando ela é aplicada. Sim. O, a gente tem, na verdade, dois tipos de polimorfismo, né? A gente tem o polimorfismo tardio e o precoce, né? A gente tem o tardio, que é esse daqui, que é quando a gente implementa a descrição do objeto, ou a gente tem o polimorfismo precoce, que é por um outro conceito. Esse daqui é a sobrescrita e a gente também tem a sobrecarga. Então, Uhum. no caso, esse objeto, ele tem dois toString. Tem o toString que eu estou fazendo aqui agora, mas eu posso também adicionar o toString original dele, tá? Uhum. Então, o toString original dele é o base.toString. Daí ele está fazendo o uso dele, né, que é o novo, esse daqui da linha 10, mas aquele outro toString. O outro toString ele só vai escrever o nome do pacote que a gente tem, mais o nome da classe, tá? E eu posso fazer também mais um outro toString. Só que esse toString não é exatamente esse daqui, é mais um. Esse daqui é um novo toString que é exatamente esse, tá? Então, essa é a diferença que a gente tem. Se a gente fizesse mais uma outra classe, por exemplo, aluno, né? Até dá para fazer isso daqui. Então, aluno para mim vai ser uma pessoa, tá? E esse aluno eu vou colocar aqui para ele o RA. Eu vou colocar como string aqui só para ficar mais fácil para a gente, tá bom? E se eu for fazer o tal do override, quem é o original dele agora para mim é o outro toString. É o toString que ele foi declarado aqui com nome e idade, tá? Então até vou fazer isso daqui. Sou o aluno. E daí colocar a informação do toString que ele vem. Então ele está usando um novo toString que é o toString aqui de pessoa, e eu posso criar mais um toString, que é o toString quando eu passo mais uma outra informação, tá? Então, vou colocar aqui um public string toString. Isso. Só que a diferença que eu tenho que fazer aqui, para ele poder fazer essa sobrecarga, eu tenho que mudar quais são as variáveis de entrada, que são os parâmetros. No caso, o toString não tem nenhum parâmetro. Então, eu posso colocar aqui uma outra mensagem de saudação. Pronto, já tem um toString diferente. Antes disso, deixa eu só colocar o nosso return, né? Olá, e daí vírgula, qual é o toString que a gente tem, tá? No caso, o original. Ele está acusando erro porque eu já tenho um toString que é esse daqui de cima, tá? Mas se eu colocar aqui uma saudação, aí ele já corrige. Essa saudação vai ser isso daqui que eu vou colocar, que pode ser olá, oi, bom dia, boa tarde, boa noite,
tá? E daí, só para ficar mais fácil, eu vou colocar aqui a nossa saudação. E esse carinha aqui também pode ir como uma interpolação de string, tá? Beleza? Deixa eu ver, é isso aí, tá? Então, vou colocar ali uma outra mensagenzinha, tá? Deixa eu ver onde que eu posso colocar. No lugar dele para outra página, o botãozinho sobre, eu vou substituir no próprio texto do botão, tá? Deixa eu ver como que tá o nome do nosso botão. Eu só coloquei um botão, mas não dei o nome para ele. Então, vou ter que chamar aquele carinha ali como o próprio botão. Var botão igual a button sender. Ok? Daí eu vou poder fazer botão.text igual a... Vamos só fazer aqui mais um outro aluno. Colocar aluna. Então, vai ser a Lohane. E aqui eu vou colocar new aluno. No caso, o aluno também vou ter que importar, né? Ali um map.aui models, tá? E por enquanto não tem nada em aluno. Só que, como ele está herdando, né? Ali a pessoa, eu posso colocar nome. E idade. Não se pergunta a idade de mulher, então atualmente ela tem Lohane. Se tiver menos do que isso, minta e fale que agora você tem mais. Só para essa aula. E aqui colocar um RA genérico aqui para gente, tá? Então o texto eu vou colocar aqui aluna.toString, tá? Beleza? E deixa eu ver mais outra coisa. Ah, sim, vou colocar aqui um outro tracinho e daí eu vou colocar também o outro toString. Eu tenho dois toString, eu tenho esse daqui e eu tenho esse daqui. Não sei se vocês viram, mas na hora que eu estava digitando, ele mostrou que ele tem um override no toString. Aliás, override não, um overload. Então, a gente tem o overload e o override. O override é quando eu crio mais do que um dentro da mesma classe, tá? Então, esse toString ele vai vir com uma saudação, tá? Que eu vou colocar como olá. Beleza? Não, acho que tá tudo certo agora. Dá para ir. Qual que foi o botão que eu coloquei que eu não via mais agora? Ah, era o avançar. Tá aqui. Então ele apareceu, sou aluno, porque agora é um novo aluno, e ele vem com a assinatura que ele estava carregando de pessoa, o toString dele, e essa pessoa, ela ainda tem, né, o toString original dele, que é o toString da base, né, da classe pessoa, coisa que ele já tinha implementado. Porque pessoa também está herdando, só que está herdando uma classe chamada objeto, tá? Então, daí a gente tem aqui o tipo objeto que ele está puxando, e no caso ele não está trazendo que esse é um objeto do tipo é, pessoa. Esse aqui de baixo ele está falando que é um objeto do tipo aluno, né? Então, essa é a diferença que a gente tem do toString ser chamado como original, tá? E aqui a gente tem também a outra chamada, né? Que é a chamada daquele que a gente passa uma saudação. Então, tem olá, e o nome daquele base é a base lá da classe que ela está carregando como objeto. Então, o objeto ele também traz essa informação e não só aquela outra base. Tá bom? Beleza? Bom, pessoal, então, encerrando.
Espero ter respondido e não só complicado mais um pouco. Beleza? Mas por que eu não estou conseguindo clicar? Agora foi. Beleza? E daqui a pouco eu já coloco para vocês lá esse videozinho lá no YouTube. Ok? Beleza, professor. Pessoal, precisando de ajuda é só chamar, tá? E eu vou encerrar o vídeo aqui, tá bom? Obrigado pela participação, tá, pessoal? Tchau, tchau. Até mais.